Olá, Aqualoucos! Cara, hoje surgiu uma questão, né, no grupo que eu participo, que é o AJN, Aquaristas Jumbistas de Niterói, sobre filtro ultravioleta, ação germicida. Ele tem duas ações que eu já passei a tabelinha para a galera, que é a ação germicida e a ação de deixar a água cristalina, ou seja, de eliminação das algas, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui com um dos filtros que eu tenho, que é um filtro da Ropar. Então é um filtro da Ropar, tá? Bem bacana, e eu uso esse filtro há mais de 1 ano e meio, 2 anos. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é que aqui eu tenho um tubo, né? E o que a galera tem feito? Essa aqui é uma lâmpada, tá? É uma lâmpada da Ropar, uma UV 36 watts. Então as pessoas têm pego uma flange, né, encaixado num soquete, tá, para a lâmpada, pega esse soquete, coloca numa flange, né, de acordo com a tubulação que ele vai usar para não entrar água, ok? E depois pega um tubo e pinta de preto. O tubo aqui já é preto, e depois disso ele insere, tá, essa lâmpada dentro desse tubo. E ele já fez lá as entrada e saída de água, e teoricamente a água está entrando e saindo aqui, passando pelo processo de filtragem ultravioleta. Esse sistema, na verdade, ele permite que a água entre em contato direto com a lâmpada, e isso não é indicado. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem aqui a lâmpada que entrou, né, na suposta flange que as pessoas estão usando aí no caseiro, dentro do tubo, tá? Mas aqui eu tenho uma segunda etapa. Eu vou torcer aqui e nós vamos soltar. Olha só, eu tenho a lâmpada e eu tenho aqui um vidro, tá? Vou tirar a lâmpada aqui para vocês poderem entender melhor. Vou colocar aqui. E eu tenho um tubo que é chamado de tubo cristal quartzo. Então, esse tubo evita que a minha lâmpada entre em contato direto com a água. Nota que a lâmpada ela entra dentro do tubo a quartzo, que está todo vedado aqui, para evitar que a água acesse a parte elétrica e me provoque um acidente, tá? Como um curto ou um processo de eletrocutação aí. Então, eu vou encaixar aqui. A entrada de água ou saída, tanto faz, ela vai escorrer a água aqui por dentro, tá? Nota-se que o meu tubo, a minha lâmpada, ela tem um suportezinho aqui em cima que evita a lâmpada ficar batendo, e ela fica centralizada dentro do tubo a quartzo, tá? Então ela não encosta no tubo para evitar qualquer contato ou dano à lâmpada. Depois esse tubo, ele encaixa dentro do meu desse tubo preto aqui, tá? Ele encaixa e é feito a trava, e aí eu tenho entrada de água e saída de água. Dessa forma a água ela entra pelo o sistema ultravioleta, ele passa pela ação germicida e faz a queima, porque os raios ultravioletas que queimam as algas, que deixam a nossa água esverdeada. E é esse mesmo raio ultravioleta que extermina alguns germes, né, e até parasitas. Então fica aí a dica, né? Tomem bastante cuidado, porque o filtro ultravioleta caseiro mal projetado pode sim trazer danos ao seu processo biológico, tá? Eu tenho lido muito sobre isso e eu tenho mais 2 filtros ultravioletas da empresa Ecolite. É uma empresa brasileira e ela é pioneira em tratamento e esterilização de água, inclusive para hospitais. Não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda da Ecolite, mas eu tenho estudado muito sobre isso. E os meus filtros, eles ficam ligados 365 dias por ano, tá? E a cada 10 meses eu faço a substituição da lâmpada, porque a lâmpada, depois de 10 meses, ela perdeu a vida útil, encerrou a vida útil da lâmpada. Ela pode continuar acendendo, mas ela não tem mais a mesma ação de quando você comprou. Aquaristas, fica aí a dica e um abraço a todos vocês. Falou!